ia dar porrada nos caras. Desse jeito. O Carrilho até gosta, que ele fala, vamos lamber os caras na porrada. Nossa, isso deve ser muito bom de ouvir, mano. Imagina, o chefe falando assim, velho. ó, pode dar machadada. Aí os caras começam a dançar assim. Eu acredito que o Mateuzinho levou muito a sério contra o Palmeiras. É? Né? E aí o Gustavo volta a bola de mim. Nessa daí, que eu mando pro Gustavo, o Gustavo em mim, a gente perde um pouco de tempo, né? Pra atacar. Aí ele olha, Gabriel, caralho! Aí eu olho pra ele também e respondo e tal. Aí os moleques no banco começam a dar risada e tal. Aí no dia seguinte ele vem, mano, a gente tem uma energia muito boa entre eu e você. Assim. ele achou da hora. Então sempre joguei, pô. Nunca tive problema, nunca saí de jogo por causa disso. Tem quantos jogador que joga profissional hoje que tá 100% apto? Nenhum. Não existe. Esquece. Não existe. Tá vindo pro Corinthians, tá negociando. E aí eu vi muitas pessoas falando que, pô, mas 35 anos. Não vai conseguir. Não tem mais perna, não sei o quê. Como que isso chegava em você ou não? E se chegava, como que isso batia na sua pessoa? De tipo, os caras não tá ligado. Como que era? Quero saber. Mano, chega, não tem como, né? A família Afeta? mesmo. Não, você fica triste, né, mano? Porque você fala, pô, mano, eu me dedico pra caramba, eu treino pra caramba, mano, e os caras não sabem o que eu faço, né, mano, no meu dia a dia. Não dá uma impressão que a galera fala só por falar, pelo clique ali, por estar ao vivo? Porque eles não estão falando de fato porque eles estão acompanhando e analisando você, o seu futebol. Eles olham o negócio e falam, 35 anos, tá velho. Então, muita gente analisa por isso, pela idade, acho que o atleta já não rende mais. Mas o que me deixa mais triste, cara, é quando às vezes eu vejo algum ex-atleta falando isso. E os caras, pô, vive isso, viveu e sabe como é que funciona. E os caras falam umas coisas dessas e deixam o atleta, né, em atividade triste. Uhum. Só que eu nunca também falei nada. Falei, eu não preciso falar, minha resposta é dentro de campo, cara. Essa é a minha resposta. E acredito eu que eu tô dando uma boa resposta. Tá pra todo maluco, mundo porra, não precisa nem falar. E as coisas tá acontecendo, cara. Eu tô feliz demais. Ó, a gente vai falar do jogo contra o Flamengo, vamos falar de todos os jogos, mas eu quero saber qual a coisa mais da hora de vestir a camisa do time que você torce sem ser o jogo. Porque ela fala assim, qual que é a coisa mais louca de ter ido pro Corinthians? Ir pro gramado e tal, imagino. Mas tirando o jogo, o que é o mais louco de poder estar realizando esse seu sonho? Também tem uma história, assim, tudo por detrás, assim, porque não sei se vocês já ouviram falar do meu irmão, né, que ele era corintiano, ele era dos Gaviões. Era bem fanático, irmão? Ele tinha um gavião nas costas. Nossa, demais. Será que ele era... Será? Ele tinha um gavião nas costas e sempre me falava, eu era molequinho, e ele sempre falava do Corinthians. E aí foi quando eu comecei a ver jogos do Corinthians. E aquilo começou mesmo, a transmitir alguma coisa dentro de mim, assim. Falei, mano, é Corinthians. Aqui é Corinthians e já era. Já era. E então comecei a acompanhar o Corinthians, comecei a ir para jogos do Corinthians e tal. Então, e claro, você quando é moleque, você também você sonha ser jogador de futebol, se jogar no Coringão e tal. E aí, como as coisas aconteceram na minha vida, fui pro Vitória e naquilo ali eu falei, mano, tem que jogar no Corinthians um dia, tem que realizar esse sonho e tal. Isso é quase um presente espiritual pro seu irmão? Mano, eu sinto que... Eu sempre falo que ele tentou ser jogador de futebol. E é o que eu falei, né, no início, das oportunidades. Ele também nunca teve e ele acabou indo pro mundo do crime, velho. Foi pro mundo do crime e aconteceu o que aconteceu. E eu sempre tive aquilo, que eu realizei o sonho dele, sabe? De ser um atleta profissional primeiro, realizei o sonho dele. E jogar no Corinthians, então... Porra, é algo especial, assim, é algo que não tem como. Eu penso nele todos os treinamentos, todos os jogos, então. Eu olho pra arquibancada, parece que eu tô vendo ele, sabe? É coisa de maluco mesmo, de louco aí. Então, eu acho que foi uma maneira de você se conectar de novo com ele, com a sua família, com tudo isso. Acho que, com toda a questão da sua mãe também, acho que eu tô entendendo tudo, o simbolismo de jogar no Corinthians pra você. É muito além só do torcer, de gostar. Tem muita coisa envolvida, acho que todo mundo que é corintiano não é só, eu gosto do time preto e branco. Não, tem muita coisa envolvida. É minha família, é minha mãe, é meu pai, é minha filha. Então, eu tô entendendo, irmão, é muito bonito essa parada.
E meio que parece que é uma história escrita por Deus, assim mesmo, tá ligado? Puta, eu acredito muito nisso também. Deus, ele prepara tudo, né, mano? A gente às vezes quer ultrapassar, quer achar que tem que ser do nosso jeito, Sim. da nossa hora, mas não é. É tudo no momento dele. Obviamente, eu não quero colocar a tragédia que aconteceu com o seu irmão pra, tipo, isso tinha que acontecer pra você virar jogador. Não acredito nisso. Mas eu acredito que o que aconteceu, pelo que você tá falando, foi, acho que sua maior força pra virar jogador, tá ligado? Porque não teve base, não tinha estrutura, não teve nada, de repente, no Vitória da Bahia, tá ligado? Então acho que... Você acha que eu tô errado? Não, mano, é algo a mais, né, que dá, assim, pela história também de vida dos meus pais, porque, assim, eu realmente, assim, eu não passei dificuldade com meus pais e os meus irmãos mais velhos passaram, né, eles moraram na favela, moraram em casa de madeira, passaram fome. É que você foi mais novo, né? Isso então, quando eu nasci, as coisas já estavam melhorzinhas, né, na vida dos meus pais, e então eles sofreram muito. E aquilo dali, minha mãe sempre contava as histórias. Aquilo ali, né, mano? Eu falei, eu tenho que mudar a vida dos meus pais, da minha família, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí as coisas aconteceu. E então eu sempre falo, é a realização de um sonho, o sonho dele, é gratificante demais, cara. Irmão, e de coração, assim, falei isso pro Mateuzinho também, eu sinto isso, mano. Mateuzinho dá muita raça na parada. A gente sente que vocês amam de nós lá, tá ligado? Porque é isso que você tá falando da vontade, a gente sente isso, mano. Tá ligado? O olhar vidrado assim na bola, eu acho isso muito foda. E você lembra do seu gol de estreia? Não vou lembrar. Tá maluco? Que dia, cara. Acho que não tinha... Não tinha jogo melhor, né? Não tinha, velho. Um jogo como foi, a final, e fazer o primeiro gol da final... assim, diante de um Flamengo, naquela potência que é o Flamengo. E claro, mano, todo mundo contra. Só os corintianos mesmo, é só nós. Que eu até brinco com uns amigos aí que torcem pra outros times aí. Fala, nós torce contra mesmo. Eu falei assim, nós não precisa de que ninguém torça por nós, não, que já é muito já. Não precisa mais, não. Precisa se junta vocês pra ver se dá nós. Mas não é bom também ter essa vibe que todo mundo torce contra? O corintiano tem essa parada, tipo, mano, é isso mesmo, né? Eu gosto de ganhar roubado. Desculpa. Mas esse gol foi de mão. É esse que eu mais comemoro. Se for em cima do Palmeiras ainda, Nossa, falta virar super saiyajin aqui. Entendi. Entendeu? Mas, irmão, eu quero saber pra você. A gente falou eu brinquei com o seu gol, porque aquela final com o Palmeiras, ó. Aquela final com o Flamengo foi, acho que muito grandiosa, não? E acho que o campeonato em si, acho que tem campeonatos maiores. Você tava lá? Não, esse de não. Brasília eu não fui. Tem campeonatos maiores, mais expressivos, mas eu acho que o que foi ali foi tipo... Foi meio que uma briga de torcidas, né? Tipo, vão fazer um jogo meio a meio, as duas maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. Só que eu só ouvi uma cantar. E aí eu não sei se tava com problema nas transmissões lá, mas eu queria saber pra você como é que foi ver isso. O estádio dividido meio a meio. Foi quantos busão pro... Mais de 40, pô. Mais. Tá ligado? Mais. Foi mais, foi 200 busão. Tá sei lá, ligado? alguma coisa Maluquice. Como que foi pra você olhar pra Brasília e se sentir em São Paulo? Não, você falou aí que talvez na transmissão tava com algum problema. Acho que no estádio também tinha algum probleminha lá. Ou os caras colocou uma cortina lá e Abafou só tava Coringão mesmo, só a torcida do Coringão. Vocês ficaram muito à vontade pra jogar por conta disso? Parecia que o jogo era na arena, pô. Então a gente ficou muito à vontade mesmo. E a gente jogou mesmo exatamente uma final, sabe? Porque final não tem que jogar bonito, não. Final tem que ganhar. Não tem história. Não tem historinha, não. Então foi o que a gente fez. Apesar que, na minha opinião, a gente foi muito superior aos caras. Eu também acho. Muito superior. No vestiário era esse o papo? Era tipo assim, irmão, o importante é ganhar, vamos pra cima, quebrar tudo. Mano, final no vestiário é o que fala, é isso. É final, tem que ganhar o jogo. Não importa como, a gente vai ganhar. E a gente foi muito superior aos caras. E a gente mereceu de verdade. Até brinco com o Yuri e falei assim, porra, aquele gol tava impedido, velho. Eu que fiz o gol do título. Tava não, hein? Aquele gol me deu um alívio também do Yuri. Meu Deus do céu, cara. Aí tava... Tava. Você é louco? Aquela bolinha do Paquetá no final ali. Foi Mas mesmo. enfim, campeões. Meu irmão, eu quero falar com você sobre Fernando Diniz. Eu vejo que ele é um cara que... Todo mundo que eu vejo que trabalhou com ele, até os que não trabalharam, falam muito bem dele, os jogadores. Só que muito louco, né? A mídia fala o contrário dele. Ruim, não sei o que e tal. Só que
chega um cara que todos os jogadores falam, não, esse cara sim me entende. O que o Fernando Diniz tem de diferente, irmão? Por que os jogadores gostam tanto de trabalhar com esse cara? Cara, primeiro eu até falar quando o Dorival foi embora, eu cheguei na sala dele e falei com ele, agradeci ele pela oportunidade, porque ele também foi um dos caras que me ajudou a vir pro Corinthians, né? Então, agradeci muito ao Dorival, o Lucas, que é o filho dele. Foram os caras que me deram a oportunidade também de realizar esse sonho. E o Diniz, cara, o Diniz é vida louca. É? Ele é nóis? É vida louca. Ele é Corinthians. Ele é Corinthians de verdade. E aí quando ele chega, eu tava assim, eu vim de uns 2 ou 3 jogos que não tava tão bem assim, né? E ele já chega em mim e fala, meu, você vai jogar pra caralho comigo. Assim, isso já muda tudo, né? Claro, aquele ali já te dá um outro. Fala, mano, o cara confia em mim, mano. Então eu vou fazer de tudo por ele. Se ele vai me ajudar, eu vou fazer de tudo por ele. Eu vou me matar ali dentro do campo. Eu já faço, que é o Corinthians, imagine um treinador te dando uma confiança. E ele já chegou falando isso pra mim e tal. E não só comigo, com outros jogadores também. E acho que é nítido, né? Isso daí mostra dentro do campo que o Garro voltou ao que era. Sabe? Então, ele dá muita moral pro Yuri também, que é um cara que sofreu demais e hoje ele tá desfrutando de novo de futebol, né, mano? Mateuzinho, ele sempre fala, o Mateuzinho merece seleção, o Bidu merece seleção, o Bidon. Então, ele transmite muita coisa boa, uma energia, assim, diferente dentro do vestiário, O que eu acho mais louco dele, assim, do Diniz, irmão, é que, por exemplo, eu sou bem envolvido com o esporte, agora eu tô treinando mais e tal, e tem um lance que é, tipo, quando a gente vai pra arena, vai executar o que tem que executar ali, seja qualquer esporte que seja, o lance é, faz o que a gente treinou. Faz o que a gente treinou. E eu vejo que isso no futebol é algo que, às vezes, tipo, mano, põe todo mundo pra dentro da área, começa a cruzar a bola, é meio que de qualquer forma. E aí eu tô vendo nessas pausas pra hidratação, a câmera sempre tá ali, tem microfone e tal, o Diniz sempre falando pra vocês, a gente treinou isso, vem, foda-se se errar. Esse foda-se se errar dá uma confiança a mais, irmão? Tipo, de vocês executar o que foi treinado? Porque pra mim é muito louco, no jogo de Libertadores fora de casa, ele falou, não quero saber, vocês vão jogar igual no Brasil, vamos, cruza a bola, vocês estão indo pelo chão não vai funcionar, aí vocês fazem 2 gols de bola aérea, tá ligado? Então, esse quê dele de estar analisando e dele confiar em vocês ao ponto de vamos executar o que a gente treinou, isso faz a diferença? Faz demais. Comigo, não sei se vocês já viram alguns vídeos aí, eu com ele, eu discutindo com ele, eu xingo ele me xinga. Mas é algo assim... Eu quero assim, da hora. De respeito, né? Faltando com respeito a ele. Xingamento com educação. Acho que é um xingamento de tá todo mundo à flor da pele, eu vou falar por favor aqui, quero ganhar, depois nós vemos isso aí. Exatamente. E aí depois de acho que teve um jogo da Libertadores, foi contra o Peñarol, eu acho. A gente, no treinamento a gente trabalha, né, pra fazer dentro do jogo, tipo uns toques de bola mais na lateral e tal, só que eu pego a bola e viro lá pro Gustavo. E aí o Gustavo volta a bola de mim. Nessa daí, que eu mando pro Gustavo, o Gustavo em mim, a gente perde um pouco de tempo, né, pra atacar. Aí ele olha, Gabriel, caralho! Aí eu olho pra ele também e respondo e tal. Aí os moleques no banco começam a dar risada e tal. Aí no dia seguinte ele vem, mano, a gente tem uma energia muito boa entre eu e você. Assim. ele achou da hora. Combinou. Ele gostou, pô. Ele é isso. Então, igual vou dar o exemplo aqui. Talvez se é outro treinador ou outro jogador, já não conseguiria jogar mais. O Ranieri deu aquela bola ali, acabou saindo o gol do São Paulo. Se é outro jogador e outro treinador, o Ranieri não jogava mais. Tipo, o Corinthians, acho que no geral, não ia jogar. O São Paulo poderia ganhar o jogo. Entendi. É o que ele passa. Se errou, foda-se. Então o time tá com uma confiança de até se errar, ir lá e buscar mais. Entendeu? Foi isso, a gente errou e a gente continuou jogando, pô. A gente continuou jogando, sem pressão, sem medo de errar. Os 5 gols foram nossos, né, desse clássico aí. Isso aí foi. A gente deu uma emoçãozinha no jogo, né? Os caras... Pra ser Corinthians também. Mas isso aí que eu tô percebendo no Diniz, cara, é algo muito foda, porque quando eu vejo as entrevistas dele, ele falando assim, o mais importante é a cabeça do jogador, é o jogador. Então ele traz uma preocupação que a gente conversa com muitos jogadores aqui, e quando sempre cita alguns técnicos, eles não citam nomes e tal, mas eles falam sempre que tipo, técnico balajuquinha, nem olha na minha cara, faz por detrás, foda-se, tá nem aí pra mim, fala isso aqui na minha frente, mas nas costas do Mítico fala outra coisa. E eu sinto que ele é
verdadeiro. E esse lance do faz o que treinou, você errou, foda-se, pra mim, eu dei um sorriso na hora que eu vi ele falando isso. Falei, caralho, é isso, mano. Porque aqui no Brasil me incomoda muito o lance de não ter o tempo pra planejar mesmo, pra executar o trampo, tá ligado? Tipo, porra, se a diretoria confiou no Diniz, vamos dar tempo pra ele trabalhar. Pelo menos isso. O Brasil tem essa cultura, cara, não dá. Mano, pode ver, o Abel, pô. O Abel tá há muito tempo no Palmeiras, tá fazendo um bom trabalho, sabe? Os caras deu muita continuidade pra ele, deu confiança pra ele. O cara hoje, mano, é o que é. Então, acho que o futebol brasileiro precisa disso. De dar mais confiança pro treinador, dar mais oportunidade, deixar o cara trabalhar de verdade, sabe? E é o que tá acontecendo com o Diniz. Lógico, os resultados também tá ajudando, né, mano? A gente vai o primeiro jogo com ele, a gente só treinou uma vez com ele, né? Lá pra Argentina. Foi o primeiro jogo da Libertadores. Qual que foi o papo? Ele falou, desfruta do jogo. Tipo, a gente teve pouco tempo, ele passou o que ele queria, né? Um pouco analisou o Platense e tal. E ele falou, desfruta, faz o que você estava fazendo com o Dorival, com o Ramon, e só complementa algumas coisas que eu vou colocar e acabou. E é dar porrada nos caras. Desse jeito. O Carrilho até gosta, que ele fala, vamos lamber os caras na porrada. Nossa, isso deve ser muito bom de ouvir, mano. Imagina, o chefe falando assim, velho. ó, pode dar machadada, aí os caras começam a dançar assim já. Pode mesmo? Então vambora, caralho. Com responsabilidade, né? Eu acredito que o Mateuzinho levou muito a sério contra o Palmeiras. Né? Tá maluco jogar com 2 a menos, irmão? É louco. E aí, cara, isso daí, ele falou, primeiro a gente tem que defender. A gente defender, não tomar gol, a gente vai fazer um gol. Então isso daí vai te dando confiança e você passando o jogo também. Pro zagueiro, a gente prefere que termine o jogo 0-0. Sim. O zagueiro é sempre, não pode tomar gol. Sim. Então a gente ficou 7 jogos sem tomar gol, cara. Então, mas isso é muito louco, porque a galera sempre fala assim, os times do Diniz faz 5, mas toma 8. Faz 4, mas toma 3. E 7 jogos sem tomar gol. Então, tipo, a galera fala demais às vezes também, né? É o que eu falei no início aqui, né? Que eu tenho alguns atletas que não sabem, que viveu isso e ainda critica, né? Então são algumas pessoas também que são leigos no futebol, às vezes dá algumas opiniões que não sabe realmente o que acontece. Comecei a falar com o meu empresário e ele falou, o Besiktas já tá atrás de você, quer contratar você. Aí eu falei, puta, isso foi em janeiro, né? E eu falei, mudar minha vida tudo assim pra Turquia em janeiro, vai ser complicado e tal, adaptação assim. No meio da temporada é difícil, né, mano? Que foi o que aconteceu comigo no Arsenal. Eu fui na meia temporada. Você já tinha visto como é que é isso, né? E aí, o Atlético do nada aparece. Pô, o Gabriel tá terminando o contrato e tal, a gente tá precisando de zagueiro aqui. Eu falei, como é que é, os Atlético? Tô indo amanhã. Estou bem. Aí o Besiktas, não, a gente vai fazer um contrato oficial pra você, o contrato é esse aqui. Aí o contrato era bom, mano. Bom, muito maior que do Atlético. E eu falei, mas eu não quero ir pra Turquia agora. Eu vou ficar na Espanha. Aí, se vocês voltarem em agosto, porque a temporada, né, começa em agosto, se vocês voltarem em agosto, aí a gente conversa. E aí os caras aumentavam a proposta. Besiktas. Eu falei, amigão, eu não quero. Não vou. Mas já começando a coçar a nuca. Aí, beleza, os caras aumentou a proposta 3 vezes. Nossa. E era uma proposta muito boa, velho. Os caras estavam querendo, hein? E aí, teve uma hora que eu fiquei puto com os caras, eu falei assim, é o seguinte, se me der isso aqui, eu vou. Aí os caras, isso daí não... Não precisa falar o quanto, mas isso daí era muito acima da terceira proposta ou até que tava perto? Pra saber se eles iam fazer ainda um maior esforço ainda. Era 5 vezes ali. Do que eu ganhava no Valência era. Ah, coisa boa. E aí eu mesmo assim, eu falando, não vou. Aí eu falo assim, então me faz essa proposta aqui que eu vou. Aí os caras, não, e tal, coloca o presidente pra falar comigo dos caras. Os caras entram na mente, os caras e tal, começa a oferecer coisa que fala, vocês vão morar em castelo, vocês vão morar em não sei o quê. Vai ter mais moral que o seu presidente. Seu filho vai estudar na melhor escola e tal. E realmente a Turquia, Istambul, mano, é um país nível. top, é nível. E aí eu falei, puta, eu não vou. Não, aí o presidente falou, não tem como a gente dar esse salário, mas a gente pode oferecer isso. Aí eu falei, não, eu vou ficar no Atlético.
Aí lá a gente usa muito o trem, né? Pra ir de Valência pra Madrid, ou Madrid pra Sevilha e tal. Na Espanha, na Europa no geral, usa muito o trem. E aí eu já tô dentro do trem. Os turcos ligam de novo e falam, a gente dá o que você quer. Aí eu falei, Agora eu vou ter que ir. não, aí eu falei, eu já dei minha Já tô palavra no pro Atlético, trem. eu tava indo pra Madrid. Eu falei, já dei minha palavra, não tem como voltar mais. Aí eu vou pro Atlético, jogo esse restante da temporada 6 meses, e aí os caras voltam de novo. Nossa senhora. Os caras estavam Manteve a proposta? Manteve. Coisa Aí boa. você falou, opa. Coisa Os caras linda. estavam querendo de verdade. Ah, eu vou. Família, Turquia e Aí eu tava nós. de férias, a gente tava aqui no interior, a gente alugou um sítio em Indaiatuba, Nossa, que é, pô, legal pra caramba, a cidadezinha. E aí a gente tava com a família e minha empresária ligou, ó, você tem que ir pra Istambul amanhã. Pô, sempre é amanhã, Assim, né? Sempre é amanhã. Tem que ir pra Istambul amanhã e tal. Falei, tá, mas o que tá acontecendo? Falei, não, os caras deu o que você quer. Mas como comunica pra família que, tipo, Amanhã. de Indaiatuba vocês estão indo pra Istambul? Tipo, agora, arruma as malas agora. Tipo, Mas foi desse- você pega as pessoas, todo mundo de surpresa, na loucura. Desse jeito, né? Eu já avisei eu e a família, falei, ó, tô indo pra Istambul amanhã, mas eu já Embaçado isso. tô indo pra Istambul amanhã e já daqui uns 2 dias eu volto. E aí cheguei lá, assinei meu contrato e ainda arrumei a treta ainda com os turcos. Mano. Por quê? Porque depois, assim, eu entendi um pouco também. Entendi, um pouco não, eu entendi, porque faz parte também, porque eu vou para Istambul, a gente vai fazer os exames médicos, tá? Aí deu uma alteração no meu joelho, deu uma inflamação. E aí o médico já meteu aqui e falou, ó, o Gabriel não tá apto para jogar. E passou pro clube. Não. Ou seja, a decisão é do clube, né? Se o clube Se tem que quiser. tomar esse risco. Beleza. Aí os caras falaram, ó, você tem essa alteração, mas você pode... Vamos fazer o seguinte, a gente quer você, mas esse salário aí que a gente deu, a gente vai ter que reduzir. Eu falei, mas essa redução aí vai reduzir quanto? É. Os caras tirou mais que a metade. Ah, não. Nossa. Falei, ó, obrigado, tô indo embora pro meu país. Aí eu já fiquei... Falei assim, ó, eu tava com a minha família, a gente tava de férias, vocês fazem eu sair de lá do Brasil pra fazer essa patifaria comigo, você tá de brincadeira. E aí já desceu o gueto. Lá na Turquia, e os turcos é brabo É também. isso que eu ia falar. São Não é só brabo. Lá tem uns becos lá que você entrar não sai mais, velho. O quê? Aí meu empresário, não, mano, calma, vamos tentar resolver e tal. Aí, beleza, ideia vai, ideia vem lá, e meu inglês, eu comecei já Ficar bravo. ficar bravo de verdade, aí meu empresário, não, calma, vamos fazer o seguinte e tal, começou a trocar ideia com os caras, e os caras, não, calma aí vai, conversa com o presidente, aí volta, e tal, dá uma canseira os caras, dá uma canseira. E aí, eu pensei comigo assim, falei, ó, vamos fazer o seguinte, dá o contrato, qualquer probleminha que eu tiver, se eu ficar 2 jogos fora, por problema no meu joelho, Você pode rescindir. eu assino a rescisão e saio fora. Aí os caras, você faz isso mesmo? Faço. Demorou. Aí fizeram uma cláusula lá e eu assinei o contrato. E não deu, Mano. eu não tive nenhum problema. Mas Ou seja, você não ficou com medo? É. não, porque essa alteração foi desde lá do Arsenal. Entendi. Eu tive uma Já lesão tava lá. alterado. Faz muito Então tempo. sempre joguei, pô. Nunca tive problema, nunca saí de jogo por causa disso. Tem quantos jogador que joga o profissional hoje que tá 100% apto? Nenhum. Não existe. Esquece. Não existe. E como Mano, que foi lá o primeiro jogo, a adaptação? Não, Porque por lá é incrível que diferente. pareça, assim, que a Turquia foi até uma adaptação mais rápida. Assim, Parece então. com o Brasil, né? É, Futebol. futebol, aí foi uma adaptação rápida. Assim, o tempo que eu fiquei ali, eu fui feliz também. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio também. Ótimo. Porque agora chegou no momento que eu queria. Irmão, vamos lá. Você tava na Turquia e aí a gente já tava acompanhando. Pô, eu sou corintiano pra caramba e aí sempre via aqui nas suas férias, você vinha aqui na arena, assistia um jogo e tal. Como que tava isso no seu peito de... Puta, minha carreira, já vivi minha carreira na Europa. Não tô falando que você tá encerrando a carreira, mas estamos no terço final, talvez. Como é que ficou esse desejo? Eu quero jogar no time que eu torço, mas, sei lá, um monte de problema de diretoria, um monte de coisa. Como é que foi o lance do Corinthians aparecer na sua vida e você fala assim, vou pro Corinthians, eu quero isso pra mim mesmo? Porque uma coisa é torcer, outra coisa é trabalhar.
Meu, assim, eu fiquei muito tempo fora, né? Foram 16 anos fora. E é o que eu falei no início. Sempre minha mãe falava, não, você tem que vir morar aqui perto. Joga perto. Arruma um time aqui pra você jogar. E eu falava, calma, mãe, não é o momento ainda, mas vai chegar esse momento. Daqui a 16 anos. Vai chegar esse momento e tal. E aí chegou depois de que eu fiz um ano no Besiktas, aí eu liguei pro meu empresário e falei, meu, acho que pra mim não, já deu aqui na Turquia. E eu nem falava ainda de Brasil, né? Falei, acho que já deu na Turquia, acho que eu quero ir embora daqui. Por que esse sentimento? Não sei, cara, eu queria ir embora. E aí meu empresário, você quer ir pra onde? Já que vamos pra Arábia? Eu falei, se aparecer alguma coisa na Arábia aí, né, eu vou, tal. E até apareceu algumas coisas, mas aí depois assim, cara, eu fiquei, mano, eu vou voltar pro Brasil, porque eu também comecei a sentir isso porque minha mãe, ela tem um probleminha de saúde, né? Então foi bem no início assim dela, meus irmãos sempre relatavam alguma coisa, falavam, a mãe tá estranha e tal. E a gente, querendo ou não, você fica naquela forma, não quer acreditar, né, que tá tendo algum problema na família, você não quer acreditar. E beleza, começou a fazer os exames nela e deu, né, que ela tem demência e tal. Então, puta, pra nós ali foi um choque, né, mano? A gente ficou bem abalado mesmo. Mas é hora de estar perto, né? E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, mano, o futebol, eu agradeço muito ao futebol. O futebol mudou minha vida, mudou a vida da minha família, né? E a Europa, assim, eu sou muito grato, né? Os caras aqui na Europa e tal, mas chegou o momento de voltar pro Brasil. E aí, claro, né? Saiu algumas notícias, assim, que eu queria voltar pro Brasil e outros clubes também começam a procurar, né, mano? O próprio Grêmio fez uma proposta muito boa pra mim. E na época tava o Mano Menezes de treinador. Ele até queria me ligar e tal, conversar comigo. Aí eu falei assim, ó, eu não vou atender ele, agradece Porque ele. vocês são chantagiosos. Vocês ficam fazendo chantagem no telefone. Eu falei, não, agradece ao Mano, né, ao pessoal da diretoria aí, a proposta é muito boa e tal, obrigado. Mas eu quero voltar, se eu voltar pro Brasil, eu quero ir pro Corinthians. E não tinha nenhuma conversa com o Corinthians? Zero. Você sabe Que que isso? E você sabe que você muito fecha foda. a porta com 19 clubes e fala assim, ó, eu quero jogar aí. E a chance do Corinthians falar assim, tá bom, Beleza. fica aí, quer jogar aqui, vários quer. E aí, beleza, aí, né, sai as notícias também, pô, o Gabriel é corintiano, quer jogar no Corinthians e tal, aí começa tudo, né, esse barulho e tal. E aí chegam até o Matheus me ajudou também nisso daí, que ele trabalha com o Fabinho também, o Fabinho na época que tava no Corinthians. E aí começou, né, troquei uma ideia com o Fabinho, troquei uma ideia com o Renan. E aí, quando eu comecei a falar com o Renan, eu tava machucado. Aí os caras, mano, tenta se recuperar aí o mais rápido e tal, e a gente volta a conversar de novo e tal. E eu até falava pro meu empresário, mano, me leva desse jeito que eu tô aqui, mano. Eu vou recuperar lá no Corinthians e vou jogar lá. Doido pra vir. Doido pra vir. E aí, beleza, aí tem esses problemas que o Corinthians passou, né, mano, que agora deu uma melhorada, graças a Deus. E aí eu fiquei sabendo meio por cima que o Fabinho ia embora. Eu falei, puta, minha oportunidade já era. Vai chegar outro cara aí, outro diretor Tá não vai nem aí pra mim. Tá nem aí e tal. E aí, beleza. Aí eu venho no final do ano pra cá e o Fabinho me convida pra um jogo dele, um jogo festivo dele aqui em São Caetano. E eu vou lá trocar ideia com ele. Falei, ó, tô saindo, mas deixei tudo armado lá dentro do Corinthians, hein? Acho que você vai. E aí eu falei... Aí ele falou assim, ó, mas o seu salário não tem como pagar. Falei, meu, quanto que vocês pode pagar aí? Ele tantos. Falei, demorou, então vambora. E aí, beleza, aí pelo problema da minha mãe também, isso aí me ajudou eu voltar pro Brasil. Aí escutei a proposta do Corinthians, aí a gente, claro, tem as negociações, né, tal, que eu também tentei dar uma... Falei, porque ajuda também o pai, né? nós. Eu sendo Corinthians, sabendo que você é corintiano, tá doido pra vir jogar, eu falo assim, ó, nós tem 2 traquinas e um suco. Aí eu falei, ajuda o pai também, o pai tá aí, né, já 35 e tal, tem que guardar mais uma merreca. Aí, beleza, aí a gente chega num acordo, e aí, olha só que loucura. Eu chego num acordo com o Corinthians,
Aí eu falei, beleza. É tipo a Chiquinha quando comprou como é que é? Ela comprou um produto lá e pra ser sorteada e ir pra Acapulco. Sim. Lembra desse episódio? Sim, lembro. Foi eu desse jeito. Eu acertei com o Corinthians e falei, agora eu tenho que rescindir com o Besiktas. Nossa, você não tinha rescindido? mano. Você Não, é mas o louco. Corinthians sabia. Ah, tá. O Corinthians sabia. Isso é uma loucura assim, porque... isso Não, mas se os turcos ficam sabendo que você tava fazendo isso? Não, mas aí os turcos, eu fui trocar ideia com os caras, mas foi loucura. Fui trocar ideia com os caras e falei pra eles, falei assim, ó, tem essa situação da minha mãe aqui. Aí eu até falei pra eles, não tenho clube nenhum ainda, porque eu tava quando eu converso com os caras, eu tava conversando com o Corinthians, falei, não tenho clube, só que eu não tenho condição de jogar mais bola aqui, mano. Não dá. Minha cabeça só pensa na minha família, não dá mais. Você explicou as condições da sua mãe também, imagina? Expliquei, os caras entenderam pra caramba também. Os caras foi fera demais comigo. Que da hora. E aí, os caras, não, beleza. E a gente tava até numa outra cidade em uma pré-temporada, porque foi final de ano, aí dá uma parada, a gente se representa e faz uma pré-temporada. Então a gente tava fora. E aí, os caras entenderam, os caras, não, beleza, a gente rescinde o seu contrato e tá tudo certo. E eu falei, nem quero o que ficou pra trás aí, a gente rescinde mesmo na amizade e tá tudo certo. Aí beleza, aí deu certo, eu venho pro Brasil. Só que aí nessa também, antes de assinar com o Corinthians, ter um outro contrato, o empresário também fala, mano, é um risco, porque se você chega no Corinthians e dá alguma alteração também, você fica sem contrato. Mano. Aí eu falei, mano, vambora, confia, vai dar certo. E aí meu empresário, mano, cuidado. E se der alguma coisa? Lógico que a gente tem que ter, né, o pensamento positivo, mas aparece um doutor lá e fala, esse daí não dá pra jogar ele tá não. no papel dele. Aí eu falei, não, mano, vai dar certo, vambora. E aí eu venho pro Corinthians aqui, faço os exames e as coisas dão certo. Tudo certo. Graças a Deus. O Brasil sabe como é que é. 2 jogos, os caras não ganham, mandado embora, treinador. Aí, pouco tempo depois, ele foi mandado embora, aí assumiu, agora não lembro quem. Voltei de novo pro profissional. Só que ainda teve um Campeonato Brasileiro Sub-20, lá no Sul. Aí eu joguei, arrebentei. Já era capitão dos juniores. Arrebentei com Vitória jogando ali e tal. Você já tinha uma liderança aí no vestiário e tal? Pra você ver, eu sempre fui uma pessoa assim de liderança, né? Transmito muita liderança e tal, os caras respeitam muito. Da hora. Pelo meu jeito e o que eu faço dentro de campo também, então eu ganhei um respeito no mundo do futebol, assim. Mas por que você se sente à vontade pra ser líder? Porque às vezes eu vejo, acompanhando o vestiário de várzea, algo do tipo assim, ou até os bastidores de time profissional, você vê, tipo assim, puto, fulano joga muito, mas quem fala é o outro. Quem tá falando aqui agora é o fulano, é ele que tem a voz. Às vezes nem sempre os craques vão estar ali falando, e isso é muito importante também de alguém que toma essa liderança, porque acho que aquele momento pré-jogo ali, antes de vocês subirem, é muito importante aquele aquecimento ali, né, aquelas palavras ali faladas. Demais, isso aí é muito importante. Mas eu sou um cara que o meu perfil era assim, eu sempre fui calado. E os caras me respeitavam, a minha dedicação nos treinos e no campo. Pelo que você corria. Jogo. Então, nesse Campeonato Brasileiro aí, Sub-20, o elenco que me escolheu para ser capitão, o treinador perguntou quem deve ser o capitão. Todo mundo, Gabriel. Nossa senhora. E aí, fui pegando a moral ali e tal. E aí eu faço um bom campeonato. Aí em janeiro, quando se apresenta, eu já se apresentei no profissional. Aí ainda jogo o Campeonato Baiano, a gente é campeão baiano. E nesse mesmo ano a gente vai para a final da Copa do Brasil. E eu joguei os 2 jogos. Eu entrei no jogo, né? Que aí o primeiro foi na Vila e o segundo lá no Barradão. E eu joguei os 2 jogos. Não, muitas coisas muito foda. Primeiro que você conquista seu primeiro título como profissional. Acho que aquilo ali... Acho que é algo que você nunca vai esquecer, primeiro título no profissional e tal, mas isso aí é muito curioso. Você jogou a final da Copa do Brasil, aquele time de Ganso, Neymar, meu Deus do céu. Todo mundo de moto jogando. Não, e o detalhe também, antes, voltando um pouquinho, quando eu assino meu contrato, aí a primeira pessoa que eu ligo é minha mãe. Aí, claro, a choradeira, né? Não tem como. Aí eu falei, mãe, eu falei pra senhora que meu primeiro emprego ia ser como atleta. Aí já sabe, a emoção, né, e tal. Ela até então não tinha ido na Bahia te ver. Não. E aí depois de um tempo ela foi me visitar lá, então, foi muito gratificante demais. Eu agradeço muito a Deus e meus pais que eles confiaram.
pra caramba. Porque acho que era o momento que você ficava esperando, né, irmão? De tipo, acho que todo mundo, de alguma maneira, que é de quebrada, passa por esse momento de, caramba, 16 anos, 17, você fala, nossa, eu tenho que ajudar em casa, mas nossa, eu queria trampar com aquilo. Então acho que você passou muito tempo desejando aquilo, algo muito idealizado, muito longe, mas aconteceu, tá ligado? Então aquilo devia ser uma explosão de sentimento mesmo, tá ligado? Demais. Foi algo assim... Que é Deus, cara, não tem outra coisa pra explicar, né? Mano. E aconteceu, e aí, porra, a gente jogou contra aquele Santos. Como que era a preparação pra um jogo desse, É irmão? isso, Afinal, e vamos jogar contra aqueles caras, cedo. os meninos alegres. Dormir cedo, colocar as perninhas pra cima e vamos ver o que dá. Rezar, E falando, Deus abençoa nós. Esse menino tava na alegria danada, pô. Mano, era legal de ver aquela época, Você é louco, né, cara? Essa Copa do Brasil O cara aí, dançava. o mínimo de gol que o Santos fazia era 7, 7, 8. Não, nós ali jogando contra os caras era da hora ver eles jogar, pô. Os caras jogavam muito. Os caras jogavam muito, pô, mas o Santos era... Mas qual que foi o papo na pré-eleição? Porque isso aí que o Mítico falou é curioso, porque provavelmente, e obviamente o Vitória não era o favorito, era o time do Neymar, o Santos. Como é que passa uma confiança para aquele time, ou vamos jogar tudo atrás? O que é falado para quando você vai... Claramente você é o patinho feio na final. Mano, ali, lógico que o treinador, ele nunca vai falar, vamos, os caras é pica, os caras é tal, não vamos ficar com medo. Não, logicamente não. A gente o treinador tenta transmitir, né? Na semana a gente faz os treinamentos que talvez a gente consiga anular os principais jogadores dos caras e tal. E ainda a gente faz um bom jogo na Vila, que foi 2-1 o jogo. O Neymar ainda perdeu um pênalti. Uhum. Então a gente vai com esperança para Salvador, né? Fala, pô, em Salvador, A torcida lá no vai fazer a Barradão, diferença. aquele gramado lá, batendo na canela, os meninos não vai correr desse jeito. E aí deu uma chuva do caramba lá nesse dia. Aí o Barradão ficou pesado de verdade. E aí a gente falou, mano, a gente tem chance, dá pra nós ganhar dos caras. Fazer um gol porque ainda contava o gol fora, né? 1-0 era vocês, né? E aí, puta, a gente começa o jogo pressionando os caras, a gente ainda errou uns 2 gols com o Schwenk, não sei se você lembra dele, no atacante. Porra, lógico. E aí numa bola parada, eu acho, numa falta lateral, o Santos faz um gol. Aí aquilo ali, querendo ou não, porque o gol fora, né, valia, então Já baixa. Caramba, já baixou a nossa pressão. Mas ainda a gente conseguiu fazer um grande jogo lá em Salvador. Mas os caras jogavam com alegria mesmo. Os caras era Foi impressionante ver os caras jogando também. Mas Como que foi ver o Ney assim de perto, assim, jogando, amassando? Com 17 anos. Tava voando, né? Tá doido. O moleque tentava chegar e não... E ele era... Mano, o moleque era foda. Até hoje, ele pirraça mesmo. Porque ele dava risada, driblava rindo, pá. Não, puta, não lembro quem falou pra mim assim, dá uma chegada nele. Aí só escutei ele falando assim, se achar... Nossa! Mas era verdade. Mas é muito louco. Eu vou falar, eu não, vou ficar aqui só de segundinha esperando. Mas não... E o Ganso parecia que era lento. Mas, mano, tinha uma velocidade com passe, com agilidade, saía pra receber. Robinho, pô, desfilava em campo, os caras eram diferentes. Muita mais, né? O Santos era muito bom mesmo. Irmão, e aí, tipo, depois dessa sua passagem pelo Vitória, você vai pro Vila Real já, não? Isso. Como é que foi isso? Você sair de Salvador pra Espanha? Quem te viu? Não, e como rolou o convite também, exato. né? Então, esse amigo aí, ele passa a ser meu empresário, né? Ele passa a ser meu empresário, então ele que começa a cuidar da minha carreira. Justo. E aí, beleza. Aí eu começo a jogar no Vitória, tenho, né, já os clubes já começam a ter um interesse, o Inter, o próprio Corinthians também teve um interesse, mas nunca chegou para concretizar e tal. E teve alguma sondagem para ir para a seleção sub-20 e tal, então as coisas começaram a crescer. Você ali. chamou a atenção ali naquele momento, né? E aí, beleza, aí aparece um empresário de fora, me liga, aí aquilo ali, né, já, tipo, as pessoas já começaram a me procurar. O empresário me liga e falou, tudo bem, aqui é o Hugo Garcia, eu sou empresário, você tem empresário? Eu falei, tenho, pode passar o número dele e tal. E ele só falou isso pra mim, você pode passar o número dele? E parabéns pela temporada. Só isso. Aí, uns 10 minutos depois, meu empresário liga e fala, pô, mano, esse mano aí trouxe uma proposta aí do Vila Real. Nossa. E você tava há quanto tempo lá no Vitória? 4 anos.
E aí, o Vila Real já conhecia, porque eu gostava do Nilmar, que jogou no Corinthians, Riquelme. Foi na época, os caras chegou... Assistia muitos caras, os caras chegou na semifinal da Champions League, né? Então, eu assistia o Forlan. Então, os caras, pô, de nome aí, eu gostava muito, já conheci o Vila Real. Jogou lá. Marco Senna jogou lá, né? Sim. E aí, beleza. Então, aquilo ali, eu falei, caramba, o Vila Real e tal. E aí, os caras veio mesmo com a proposta oficial pro Vitória. E o Vitória, não, a gente não vai vender, não. Aí você falou, ô, irmão, E os caras já trouxeram os números e tudo, o salário. Eu falei, meu amigão, vocês não estão entendendo. Você é louco? Isso aqui vai mudar a minha vida, meu. Aí os caras, não, a gente vai te dar isso aqui por assinatura. Eu falei, meu, essa assinatura que eu já muda a minha vida dos meus pais, tá doido? Não. E o presidente na época era o seu Raimundo. O seu Raimundo, ele era engraçado demais. Eu não vou vender você agora, meu filho. Eu falei, Raimundo, você não tá entendendo, vai mudar a minha vida, cara, a vida da minha família, eu tenho que ir embora. Mas também só para as pessoas entenderem também, porque realmente aquilo ali ia mudar a minha vida, não que eu não tava feliz no Vitória. Pelo amor de Deus, irmão. A gente tá entendendo, né? Entendi. Você sai de um moleque que não teve base, não teve oportunidade. Aparece um anjo e fala, vem, você vai lá pro Vitória. Anjo com um caminhão de dinheiro, né? Tá ligado? Aí, não, esse sim. Mas agora, vai lá pro Vitória, faz 4 temporadas, tá lindo. A Espanha te quer, o Vila Real te quer pra jogar uma La Liga? Por favor, você chegou quando você comentou com a sua mãe que estavam te querendo na Espanha, como que foi? A mãe dele falou lá com o cara. Não, minha mãe, ela falava, não, meu filho, joga por aqui, perto da mamãe. Perto da mamãe. Sempre isso. Sempre. Falei, mãe, é a oportunidade aí que a gente vai ter agora, eu vou ter que ir embora. E aí, beleza, as coisas aconteceu, o Vitória me vendeu, e na época foi até a venda mais cara da história do futebol nordestino e tal. Que foda. Demorou muito essa negociação? Não, até que não. E aí o Inter volta também de novo, aí o Inter vem com a proposta. Não balançou, irmão? Aí eu fiquei, puta, o Inter e tal, vou ficar no Brasil. Porque eu também comecei a pensar, falou, minha família e tal. Aí o meu empresário falou, meu, eu acho melhor você ir pra Europa, porque, né, mano, futebol europeu é diferente, acho que sua carreira vai fazer assim e tal. Então eu escutava muito ele mesmo. E aí eu fui pro Vila Real, as coisas deu certo. Que foi um lugar também que foi de adaptação. Não foi fácil. Você achou muito difícil, irmão? Muito difícil. Tipo o quê, mano? Fala umas coisas difíceis. Não, por isso mesmo, porque eu não tive base. Não tive base, aí eu comecei a sentir de verdade mesmo que era o futebol, velho. E eu chegava às vezes em casa e falava, meu, eu não sei jogar bola. Nos treinos, assim, você sentia? Mano, era um espaço assim, ó, reduzido, com 10 negros nesse espaço, um toque na bola, 2 toques na bola. E eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Mano, no Vila Real e pensando isso, velho. Mano, 2 toques na bola, um toque, e eu assim, eu perdido. Falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei jogar futebol. Ia pra casa chorando. Só que aí comecei, né, mano? Falei, não, mano, eu tô aqui, eu tenho que se adaptar e eu vou conseguir, mano, e tal. E aí as coisas foi indo. E eu fiquei 3 meses também, assim, nessa adaptação. Aí teve uma época que o treinador chegou e falou assim... avisou o presidente primeiro, meu empresário, depois meu empresário ligou e falou, Gabriel tem que procurar um time para uma adaptação melhor, e depois, quem sabe, ele volta. E aí os caras já estavam arrumando um time para eu ir pra Itália, e aí eu falei, puta, mano, vou ir pra outro lugar, nem se adaptei aqui ainda e tal, e já vou ter que viajar. E aí o meu empresário, mas troca uma ideia com o treinador também, fala com ele que obrigado, agradece ele mesmo aí, porque realmente, eu comecei a aprender com ele, sabe? Ele pegava muito no meu pé, porque no início você fala, mas que treinador chato do cara, fica pegando no meu pé, mas depois você vai entendendo. Que ele queria o seu melhor. Depois você vai entendendo. E aí, teve um dia que eu cheguei nele e falei, ô mister, posso falar com o senhor e tal? Aí ele, não, vai lá na minha sala. Fui, primeiro, obrigado, vou agradecer o senhor eternamente. Porque o futebol brasileiro é diferente, aqui eu tô se adaptando de novo ao futebol e eu tô aprendendo com o senhor. Muito obrigado, de verdade, de coração mesmo. Vou ser grato para sempre com o senhor. No dia seguinte ele falou, não, o Gabriel vai ficar. Sério, foi por esse Trocar papo um papo, aí? né, mano? Troquei uma ideia com ele, ele falou, não, você vai ficar e tal. Avisou o presidente, não, o Gabriel não vai sair mais, Você vai vê ficar. esse detalhe mínimo, né, mano? Que poucas pessoas hoje pensam. Olhou Vai lá no trocar olho e deu ideia. uma ideia, né? Exato. Mas como que era a diferença do treinamento, por exemplo? Porque era europeu, além desse
Campo reduzido. Desse campo reduzido, o que mais que você sentiu muita dificuldade, que era muito diferente do futebol brasileiro? É muito mais rápido, né? Os gramados, ele é diferente. Era mais forte o jogador também, mais muito porrada? Mais. É que os caras, não Os caras falam que o passe parece um chute, pô. O passe é tudo diferente, cara. Tudo. Os treinamentos, mano, era diferenciadíssimo mesmo. Em quanto tempo você reencontrou o seu futebol? Você falou assim, agora eu consigo treinar com os caras, jogar. Não, aí depois de uns 2 meses, assim, eu comecei a se adaptar melhor e tal. Aí depois dessa conversa com ele falou, não, você vai ficar. E aí teve um jogo, aí um dos zagueiros lá machucou, o outro tomou um cartão, eu tava suspenso. E aí o reserva também tinha algum problema físico. Você falou. Ele olhou pra mim assim, vai ter que ser você, né? Vai ter. E aí foi na época foi logo no início do Atlético de Madrid ali com o Simeone. Nossa. Que era o Diego Costa no Lembro. Atlético, Godin, era... Nossa, assim, timaço. Davi Villa, então, pô, um time... O Felipe Luiz. Courtois, acho que no gol, não era? Era. Felipe Luiz, pô, tem um time do caramba dos caras. Foi o ano que eles ganharam a La Liga. E aí caiu, né? O Gabriel vai ter que jogar com esses caras aí. Ah, era contra o Atlético de Madrid. Beleza. E aí? E aí o Diego Costa, e eu sempre fui, mano, sou de quebrada. Eu falei, mano, eu vou arrebentar com esse cara. Mano, assim, é meu jogo, prato de comida hoje. E ele era um cara também que sempre gostava de provocar e tal. Saiu uns arranca-rabo foda contra o Diego Costa, assim, os E jogos. aí eu falei pra ele, você vai arrumar, porque eu também vou... Vocês ficavam trocando ali, falando? E ele mano, mas depois é um cara... Sensacional. Fora, você fala, mano, quem é aquele cara que tava ali dentro? Totalmente diferente, o cara se transforma. Mas um cara, mano, um coração gigante. Quanto foi esse jogo, Gabriel? A gente perde o jogo, mas eu joguei pra cara, fui um dos melhores em campo. A partir desse jogo aí, o treinador, é você e mais 10. Pela sua dedicação. Correria. Comecei a jogar, aí eu jogo 50 jogos pelo Vila Real e eu sou vendido pro Arsenal. Não, mas espera aí, e eu quero saber também, tenho a curiosidade de como que foi a língua, comida, a sua vivência, a amizade, como é que foi essa adaptação sua também? Boa, Mídio. Mas eu sempre fui um cara também tímido, né? Eu sempre fui mais reservado e tal. E essa adaptação também foi É sempre difícil. curioso saber a adaptação do jogador. Foi difícil. Aí o clube também, o clube é diferenciado também. Ele tem uns professores lá para dar aula para os atletas, né, os estrangeiros e tal. Então eu comecei a ter aula de espanhol. Achou muito difícil no início? Ou chato? Não, eu acho que é mais pelo meu perfil, assim, de ser tímido, sabe? Então eu achava pra mim que era muito difícil. De ficar falando. Vergonha de falar. Vergonha, exatamente, vergonha. Até a primeira vez que eu fiz entrevista no Vitória, meu Deus do céu, eu queria entrar debaixo da mesa, suando. Valeu, gente, Meu não Deus quero do céu. falar não.